A palavra de Deus nos ensina: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto se reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundantemente chuva a temporã e a seródia como dantes. Nessa certeza de que Deus nos abençoa e cuida de nós, nos dando tudo que nós necessitamos, nós vamos louvar o nosso Deus, vamos nos colocar em pé e cantar: ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, ó vinde a Belém, todos felizes para exaltar e adorar o nosso Senhor, o nosso Salvador.
faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que
está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 26 até o versículo de número 38. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que foi uma serva admirável, mas não só uma serva, como uma mulher comprometida com Deus. Para se comprometer com Deus, ela teve que enfrentar sérios desafios. Ela teve que assumir sérias atitudes e não tinha que em nenhum momento fraquejar ou se desviar, a não ser estar com a sua vida, com seus olhos voltados para o Senhor. E nós vamos tirar deste exemplo para a nossa vida. E então Lucas fala sobre o nascimento de Jesus, ou quando é previsto o nascimento de Jesus, e fala sobre o anjo Gabriel falando com Maria, que Maria é esta mulher, serva admirável, comprometida com o nosso Deus. Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temais, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria: como será, pois, que isso vai acontecer? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá coisas impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. E o anjo dela se ausentou. Meus amados irmãos, este texto vai nos mostrar Maria sendo uma mulher comprometida com Deus, uma mulher que estava realmente voltada para as coisas de Deus, e no momento em que ela recebeu o anjo, ela tinha alguns questionamentos, ela questionou, recebeu a resposta, assumiu um compromisso e se colocou inteiramente nas mãos de Deus. Mas vamos conhecer um pouco de como essa Maria estava. Diz aqui nos versos 26 a 28 que Maria recebeu a visita de um anjo celestial. Mas sabe, o anjo Gabriel, ao aparecer a ela, dá a ela uma palavra muito interessante. Diz assim, que ela era uma virgem desposada de um homem chamado José. Olha só, às vezes o pessoal vem banalizado a virgindade, o pastor já falou sobre isso. Só abrindo um parênteses aqui, a virgindade, tanto masculina quanto feminina. Olha, Deus escolheu uma virgem. Isso nos leva a pensar sobre essa seriedade, tanto do homem quanto da mulher. Por isso que a gente citou, quando falou sobre isso, bem-aventurado o leite sem mácula, né? O leite sem mácula. Então, Deus escolheu uma virgem, mas essa virgem estava aqui para
uma vida nesse mundo, mas ela já estava com seus projetos de vida já direcionados. Qual era o projeto do casamento? E diz que ela estava às portas do casamento. Vamos dizer, é como se ela estivesse prestes a entrar na igreja. O vestido de noiva já estava tudo pronto, a programação estava tudo pronto. Mas diz que Deus apareceu e interviu. E diz o texto da palavra de Deus que o anjo fala uma palavra bem maravilhosa. Alegra-te, diz aqui no versículo de número 28, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então a primeira coisa que nós temos que notar aqui é que o anjo Gabriel veio trazer uma mensagem de Deus para Maria, e Deus conhecia o coração de Maria, e diz aqui que ela era uma mulher que estava prestes a se casar, porque o Senhor veio intervir e chama ela de uma mulher que deve se alegrar para a mensagem que ela iria receber. Será que ela iria falar: olha Maria, você é tão maravilhosa que Deus falou que Ele mesmo quer realizar as tuas bodas, Ele vai mandar um coral dos céus aqui, Ele mesmo vai realizar o seu casamento e vai abençoar? Será que era essa a mensagem? Não era. Diz aqui o texto da palavra de Deus, então, que o anjo Gabriel fala com Maria, e ela, ao ouvir essas palavras, se perturbou. Diz aqui o texto no versículo 29, diz que ela se perturbou. Quer dizer, o que isso quer dizer? O que isso significa, essa salvação? Então diz o seu coração que ela não entendeu de início. Olha, meus amados irmãos, que interessante. Ela não entendeu. E diz aqui: o que será que isso significa? Mas Deus, que deu os pensamentos, já respondeu para ela: Maria, Maria. Aqui no versículo 30 diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Meus amados irmãos, além de Jesus visitar, o anjo visitar Maria, diz que ela achou graça. O que é achar graça? Não é alguém que conta uma piada e a pessoa ri, nesse sentido. Mas achar graça é alguém que produz um sentimento de prazer, de alegria no meu coração. Foi esse o sentimento, irmão. Achaste graça diante de Deus. Então, olha, Maria não foi escolhida aleatoriamente, não. A sua vida era bem conhecida e sabia o que estava acontecendo. E diz assim: que ela daria à luz a um filho, e esse filho, ela deveria pôr o nome de Jesus. Jesus significa aquele que veio salvar. Jesus será o seu nome, aquele que veio salvar. Quando nós falamos, eu creio em Jesus Cristo, eu estou dizendo assim: eu creio em Jesus, é aquele que veio salvar. E Cristo significa o enviado de Deus, o enviado de Deus que veio me salvar. Eu creio em Jesus Cristo, o enviado de Deus que veio para me salvar. Então ele começa a conversar com ela, fala que ela daria a luz, esse seria o Messias, fala do que ele faria, que ele seria chamado Filho do Altíssimo, seria um homem grandioso, que ele reinaria, que ele aconteceria grandes maravilhas através dela. E então ela ainda preocupada disse assim: mas como isso vai acontecer? Porque eu não tenho relação sexual. Aqui é relação sexual mesmo, com nenhum homem, eu sou virgem ainda. Aí ele fala: espera, não é como você está pensando. O nascimento vai ser algo sobrenatural, e descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e por isso também esse santo que há de nascer será chamado o Filho do Altíssimo. E ele fala que Isabel, tua parente, olha, sabe a Isabel? Você conheceu um pouco da história de Isabel e de Zacarias? É só voltar aqui no capítulo 1, versículo 5, fala que eles eram tementes a Deus. Isabel era avançada em idade, era parenta de Maria, e não tinha filhos, já era estéril, mas Deus abençoou. Isso é no capítulo 1 de Lucas, versículos 5 a 7. Os irmãos podem ver isso. E o anjo fala: olha, sabe aquela Isabel? Hoje ela está no 6º mês. E
Isabel nasceria João Batista, né? Pará, ele que anunciar a vinda do Senhor. Ele já está no 6º mês, aquela que diziam que era estéril, porque para Deus não há coisas impossíveis e todas as suas promessas. Aí eu quero firmar no versículo 38. Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Ela era bem jovem no momento, devia ter os seus 16, 18 anos, jovem, mas ela diz: aqui está, olha aqui, depois de ter a orientação de Deus, ela falou: aqui está a serva do Senhor. Mas não só está, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. O que isso quer dizer, esse comprometimento de Maria aqui? Eu queria ressaltar então a submissão de Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, significa que ela se sujeitou totalmente a Deus e não se preocupou com as consequências. Mas quais seriam as consequências? Primeira coisa que nós podemos ver, ela ia ser difamada. Ela ia ser difamada. Ela seria acusada de ser infiel. Então aquela, certamente tinha uma aparência de pureza, uma moça prometida para José, seria acusada de ser infiel, porque ela iria aparecer grávida. Então olha as consequências. Diz aqui o texto da palavra de Deus que o Espírito Santo vai descer. Agora eu fico pensando, ela chegando lá e falando: pessoal, o Espírito Santo desceu sobre mim e eu agora estou grávida do Senhor. O que vai nascer comigo é algo esplendoroso, é o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, aquele que foi prometido lá e registrado pelos profetas. O pessoal ia falar que está com o ponto da carochinha aí, né? Me engana que eu gosto, né? Mas ela tem que confiar que Deus iria estar à frente disso. Mas não é só isso, uma outra coisa também. Ela grávida, ela ia perder o seu marido, olha a segunda consequência. Ah, Maria está grávida, perder o seu marido. Você quer ver o que aconteceu? Se ela se preocupou com isso, olha comigo aqui em Mateus, no capítulo 1, no versículo de número 18. Se ela não confiasse em Deus, olha o que diz aqui, Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Esse homem aqui era o marido de Maria. Olha só o que aconteceu. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 1, 18, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que ainda tivessem coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, quer dizer, não querendo difamá-la, ele ficou sabendo que ela estava grávida. Podia acusá-la de infiel, mas não querendo difamá-la, diz aqui no texto da palavra de Deus, resolveu deixá-la secretamente. Quer dizer, eu não vou acusá-la, não vou tomá-la como esposa, eu vou partir para uma outra. É o que José estava falando aqui, estava pensando em fazer. E diz então que, enquanto ponderava nessas coisas, versículo 20, apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber tua mulher, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Precisou ela falar com José? Não, Deus providenciou. Meus amados irmãos, quando nós nos comprometemos com Deus e servimos a Deus, Deus vai e fala o coração das pessoas. E aqui da pessoa mais importante naquela época para Maria, que era o seu esposo. Diz assim: não temas por recebê-la, Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que maravilha! Deus intervindo e não deixando que o casamento dela, nem que ela fosse difamada, acontecesse. Meus amados irmãos, é isso que acontece quando nós confiamos em Deus. Agora, se eu colocar os meus propósitos, ela vai falar: não, mas já vai procurar uma outra, já estou desposada com José, já estou
diz aqui o texto que ele fala com ela, com José, e diz assim: o anjo disse, ela dará um filho, e você, José, o chamará de Jesus. E por que ele vai se chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, aquele que veio salvar. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías escreveu essa profecia há mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Está lá registrado lá em Isaías 9, 1 a 7. Se os irmãos quiserem depois ler, não é? Fala sobre o registro da profecia do nascimento do Salvador. Então, o que aconteceu? Despertando do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria por sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha só. Puxa, que maravilha. Olha como Deus é. Então, Deus faz as coisas. Nós temos que estar comprometidos com Deus. Se eu não me comprometer com Deus, o que será que vai acontecer? Será que vai acontecer isso? O que vai pensar o fulano? O que vai pensar o Beltrano, o ciclano? Nós não vamos ver a mão de Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus por interferência de outros. E cuidado com isso, meus amados irmãos. Porque nós deixamos de ver as bênçãos grandiosas e a ação poderosa de Deus na nossa vida, nas nossas vidas, na minha vida, meus amados. Por isso é que aqui diz a palavra de Deus, que ela teve o seu casamento salvo. Mas antes disso, tinha que acontecer mais algumas coisas. Como é que ela iria se justificar perante a sua família? Como é que ela iria falar para a sua família que o que nela está gerado é do Espírito Santo? Como é que ela teria essa certeza? Como é que ela iria convencer os seus queridos? Como é que ela iria falar para eles? Então agora nós vamos voltar novamente para Lucas. Vamos virar a página. No versículo 36, lembra que o anjo falou assim, Lucas 1,36, Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, e esse é o 6º mês daquela que é estéril. Mas aí Maria foi visitar Isabel. Olha só o que aconteceu. Abram aí comigo no mesmo capítulo 1, versículo de número 39. Vamos ver se Deus resolve também o problema com a família, para que a família também não se sentisse envergonhada, para que a família não. Vamos ver. Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele dia, esconde-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias. Zacarias é aquele que eu falei lá, marido de Isabel, vão ser os pais de João Batista. E diz assim: e entrou e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança, quer dizer, João Batista, ainda no ventre de Isabel, diz aqui o texto, estremeceu, e Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha só a ação do Espírito Santo na vida de Isabel. Eu nem sabia que Maria estava grávida, não sabia o que tinha acontecido, mas o Espírito Santo falou que está no ventre de Maria, aquele esse será o Salvador. E por isso dizer assim, que ela falou: bendito o fruto do teu ventre. E ela depois ainda fala assim: e de onde provém que venha visitar minha mãe do teu Senhor? Quer dizer, aquele que estava no ventre de Maria, Isabel nem o conhecia ainda, mas já o chamava de Senhor. E diz assim o texto: pois logo que chegou aos ouvidos a tua salvação, a criança que estava dentro de mim, João Batista, estremeceu de alegria.
alegria, é o que diz aqui o texto. É o que diz aqui o texto. Diz assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que tinham sido ditas por intermédio do Senhor. Então, meus amados irmãos, quem agora tinha falado para Isabel? O Espírito Santo. Isabel, olha, aquele que está lá no ventre de Maria, não é de José, mas é obra do Espírito Santo. É o Senhor o Salvador. E ela exclamou isso para todos que queriam ouvir. Então, o problema familiar estava resolvido, não ia ser expulsa de casa, não ia ser chamada de infiel. Então, meus amados irmãos, vocês notam quando nós nos colocamos as mãos de Deus, Deus vai aprumando o nosso caminho. Olha o que Deus fez. E diz assim ainda, que havia uma última coisa, se Deus não intervisse, ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada. Lembra da mulher lá que fora pega em adultério, que fora levada pelos homens para a presença de Jesus, e falou: Senhor, vamos cumprir o que está escrito na palavra. Essa mulher foi pega em adultério, e conforme nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 22, os versos 20 a 21, quem foi pego em adultério vai ser apedrejado. E eles queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus olhou e falou: mas quem não tem pecado quer ter a primeira vez? Jesus disse, começou a escrever ali na areia, estava na praia, não é? E disse que começou a se retirar um a um, né? Aí Jesus levantou os olhos e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Eu também não te acuso, mas vá e não peques mais. Não é que Jesus tenha perdoado ela e falado: está tudo certo, faça o que você quiser da sua vida. O que você cometeu no adultério é pecado. Você recebeu uma segunda chance agora. Vá e não peques mais. Então, era para alerta para aquela mulher. Mas e Maria, como é que ia resolver? Como é que é? Lembra que nós lemos lá no texto de Mateus, José não querendo infamá-la? Lembram-se disso? O Espírito, o anjo falou para ele: José, não deixe Maria, olha, que tem a obra do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Quem podia chegar lá era José e falar assim: olha, eu era noivo de Maria e ela me traiu, agora ela está grávida. Vamos cumprir a lei. E a lei era apedrejamento. Mas isso o Espírito falou para José: não a deixes, fique com ela. E diz o texto, ele ficou com ela e não conheceu até o dia em que Jesus nasceu. Não é? Então, teve o casamento, nós sabemos que eles tiveram filhos e filhas. Então, meus amados irmãos, notaram como, quando nós ouvimos a mensagem de Deus, tiramos as dúvidas como Maria, cumprimos o que o Senhor manda, não usamos de desculpas ou outras coisas para fazer a vontade de Deus, como Ele vai aprumando o nosso caminho. Isso serve de alerta para mim e para você, para nós que somos fiéis a Deus, que queremos buscar viver essa vontade de Deus. Não deixe de cumprir a vontade de Deus, porque você vai ser o mais abençoado. Como foi Maria? E ela ficou registrada pela vida toda como uma mãe do Salvador, uma bem-aventurada. Não é que ela é mediadora, né? Conversando com o católico, já disse: olha, vocês colocam Maria num lugar onde ela não se coloca. Ela é serva, se coloca: eis aqui a serva do Senhor. Servo não pode ser mediador. Eu sou servo de Jesus, mas não posso falar: Senhor, em meu nome, né, perdoa o pecado do filho, né? Não posso, né? Cada um perdoado mediante Jesus Cristo. Por isso é que nós não temos Maria como uma mediadora. E eu conversei com várias pessoas sobre isso, do catolicismo, pessoas que vêm do catolicismo, falando: eu tenho um sentimento por Maria e tal. Você pode até dizer: da forma como era comprometida com Deus, se entregou na mão de Deus, mas uma serva pecadora como eu e você. Maria foi assim, e ela foi usada por Deus, e foi uma bênção nas mãos de Deus. Por isso nós queremos dizer do comprometimento de Maria e do que ela
realizou. Agora, para você ver como isso é verdadeiro, vejam aqui no versículo 46 do capítulo 1, a oração de Maria, o cântico de Maria. Ela disse assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu. Ela precisava de salvação também. Olha, você é mediadora. Olha só, é só ler a palavra de Deus. Ficando para uma pessoa disso, não. Maria foi uma mulher virtuosa, uma mulher, mas ela era serva. Ela fala aqui que ela realmente se alegra em Deus, o seu Salvador. E diz ainda assim: porque contemplou na humildade da sua serva, que desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Olha só, ela mesma reconhece: eu fui um instrumento precioso nas mãos de Deus. E todos, quando falarem do nascimento de Jesus, vão falar de uma jovem que era virgem, que estava desposada com José, mas que assumiu todos os compromissos, todos os dias se colocou nas mãos de Deus e foi uma serva fiel. Todos vão dizer isso. Servirá de exemplo, mas não ou nada mais do que isso. Não temos outros exemplos. Então, quando nós falamos de Maria, nós falamos do seu comprometimento com Deus e por ela ser uma serva admirável. Por isso é que nós ficamos tristes quando no dia 12 de outubro vemos que o nosso país tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, né? Que foi achada num rio, uma estrada, né? Ele não quer diminuir, não quer. Mas olha, como os homens mudam o sentido das coisas, não é? Se criarem então ali uma imagem, está lá no santuário de Aparecida, as pessoas vão lá e se dobram diante dela. Aí você mostra isso no vídeo: não adorarás o Senhor teu Deus, aí não pensarás tudo, não terás imagem, escultura, nenhuma imagem. Então, meus amados irmãos, se nós olhamos quando falamos sobre Maria, devemos falar que ela foi uma mulher comprometida com Deus, assumiu o seu comprometimento, não olhando os problemas que ela tinha que enfrentar, mas crendo que Deus iria adiante, que Deus iria endireitar a caminhada, aprumar o caminho e que Ele iria fazer tudo. E ela descansou no Senhor e foi uma mulher bem-aventurada. Amados, se não tivesse esse comprometimento de Maria, talvez Deus tivesse um outro plano, mas Deus escolheu Maria, já sabia que ela teria esse comprometimento. Meus amados irmãos, Deus nos escolheu também para um comprometimento sério e real. Para isso nós celebramos o Natal, porque Ele se comprometeu comigo e com você, vindo a esse mundo, morrendo em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso é que pode haver mil problemas, mas eu gosto do texto que fala assim: eu sei que tenho crido. Muitas vezes o probleminha já nos afasta de Deus, nos esmorecendo, temos vontade de fazer a obra de Deus, a coisa de Deus. Nós vamos dizer: não, eu sei que tenho crido. Nós devemos fazer aquela leitura linda de Romanos 8. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não propôs o seu próprio Filho, não nos dará conjuntamente com Ele graciosamente todas as coisas? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem nada, e nenhum poder poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, as adversidades servem para nós nos agarrarmos mais a Deus, para que Ele seja renovando as nossas forças a cada dia. Por isso é que eu não tenho, nunca tive nenhum sentimento que não seja esse. A minha vida tem que ser uma vida de louvor, de agradecimento, de louvado de Deus, para esse Deus que fez tudo por mim, sem eu merecer nada, sem eu ter nada para lhe oferecer. Ele me amou e entregou o seu Filho para morrer na cruz em meu lugar, para me dar uma vida nova. Pela fé nesse Cristo Jesus, eu posso dizer que eu sou uma vida transformada. Uma vida transformada. Meus amados irmãos, que registro nós estamos deixando no coração do nosso Deus.
abençoe. Que esse exemplo de Maria, que esse comprometimento de Maria, Pai, com Deus, seja o meu, seja o nosso comprometimento da igreja de Vila Formosa com o nosso Deus, hoje e até aquele dia glorioso da vida do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar com alegria. Amen.